Olá, hoje no Mundo Político, os impactos da PEC Kamikaze. O que move o Executivo e os parlamentares a aprovarem, há 3 meses das eleições, uma proposta que aumenta o valor de auxílios existentes, cria novos e reduz alíquotas de impostos a partir da decretação de estado de emergência. Como ela pode repercutir nas disputas de 2022 e nas contas públicas nos próximos anos? Eu vou conversar com a doutora em Ciência Política e professora da Universidade Federal de Alagoas, Luciana Santana. Bem-vinda novamente ao Mundo Político, Luciana. Prazer recebê-la. Obrigada pelo convite. É uma satisfação estar aqui com vocês novamente. Luciana, ao permitir uma série de novas despesas em um ano eleitoral, em meio ao contexto aí de agravamento da crise social, essa PEC, de fato, ela representa uma espécie de cheque em branco para o Poder Executivo? É exatamente isso, né, o que ocorre, né? Ela não resolve o problema, né, que foi mencionado, um problema de agravamento aí das desigualdades, da concentração de renda no país, e ela acaba atraindo muito mais aí, né, as estratégias eleitorais do executivo, né, para que ele possa utilizar desses artifícios aí para campanha eleitoral do que efetivamente resolver o problema, né, que é muito mais profundo do que a gente possa imaginar. O apelido kamikaze, você considera adequado? Com certeza, né? O esperado é que a gente, né, já tenha, né, feito, né, apresentado soluções para os problemas com certa antecedência, né, sabendo que esses problemas aí eles, né, não surgiram hoje, né? Então, o que o executivo vem fazendo é justamente uma manobra, né, para tentar de alguma maneira melhorar a situação que vem sendo apresentada até pelas pesquisas eleitorais, né? Que vem mostrando uma situação ainda bastante sensível do presidente, que diante de outras medidas que já vêm sendo adotadas, não conseguiu aí melhorar a sua situação aí. Então, é mais uma manobra que está sendo feita pelo executivo para tentar atingir aí esse objetivo de melhorar a situação aí, eleitoral do presidente. Falando do contexto que levou, né, à apresentação dessa PEC, o texto veio para substituir uma PEC dos combustíveis, né, que acabou sendo abandonada pelo governo federal. Mas foi justamente a pressão dos aumentos sequenciais da gasolina, talvez aí o fator primordial para desencadear essa mobilização? Hoje o que a gente tem, né, ainda o principal, eu diria, né, o principal motor, né, de todas essas críticas que o governo vem tendo é o aumento dos combustíveis aí, né, de uma forma bastante intensa aí nos últimos meses, né? A inflação, ela também não conseguiu reduzir aí aos patamares que eram previstos pela equipe econômica e, claro, né, num conflito entre entes federados aí sobre a questão da arrecadação dos impostos, né, o governo foi pressionado a pensar outras possibilidades aí para poder resolver uma situação momentânea aí que ele vem enfrentando, né? Então, adotar um estado de emergência, né? Faria ali, e, né, com a justificativa de que é para sanar ou para reduzir os danos sociais aí que, né, das desigualdades que vem acontecendo, acabou sendo um paliativo, né, mais palpável e que do ponto de vista eleitoral, até para quem está do outro lado ali, que precisa apreciar esse projeto, é difícil você negar, né? Você né, seguir uma outra direção, porque é como você estivesse ali retirando algum tipo de direito que está sendo proposto pelo executivo. Pois é, o Então, único essa pressão senador, do né, aumento. Luciana, que votou a favor, votou, aliás, contra a PEC foi José Serra de São Paulo. E senadores da oposição votaram todos a favor. O motivo você acredita que seja esse, então, a dificuldade de se colocar aí contra uma medida que tem muita popularidade, aí, muito apelo popular?
Exatamente, a situação, como, né, como a gente já mencionou, a situação dessa desigualdade crescente no Brasil, ela está muito explícita, né? A gente anda pelas ruas, a gente nunca viu, né, uma quantidade tão imensa de pessoas em situação de vulnerabilidade ali, pedintes, né, moradores de rua, né? Talvez na década de 90 isso fosse algo, né, ainda visto, né, de forma mais recorrente, mas desde então a gente não via. Isso se intensificou. E um deputado e um senador votar contra qualquer medida ali, né, voltada para assistência social, né, que tem algum benefício ali, né, para melhorar a qualidade de algum setor específico da população, pode ser visto ali como um tiro no pé, né, do sentido né, de retorno eleitoral. Então, por isso, inclusive, a gente tem essa adesão tão intensa aí por parte desses senadores, né, o que também deve acontecer também na Câmara dos Deputados. Pois é, agora em relação a efeitos práticos, será que a oposição não corre o risco de ter caído numa armadilha, já que o governo vai, né, trazer para si os louros, né, dessa aprovação? Depende de como vai ser explorado, né? Porque também a gente precisa ter noção de qual que é o prazo de validade desses benefícios, desses auxílios, né? Então a gente sabe que a população também, ela, por mais que a gente ache que não existe uma racionalidade no comportamento, né, na valoração desses benefícios. Então, a princípio, né, o que está aprovado no Senado é a duração até o final deste ano de 2022. Ou seja, tem um prazo de validade. E também, diante do quadro de alta de inflação ainda, né, ainda o valor né, do valor dos combustíveis ainda é alto frente a outros, né, outros meses que a gente já teve uma situação muito melhor aí em relação aos preços dos combustíveis, acaba que esses auxílios, eles acabam compensando pouco do ponto de vista prático, né? Não há uma mudança estrutural, que é aquilo que talvez seja a maior crítica que a oposição pode fazer, né? Se você quer melhorar uma situação de intensa desigualdade, de aumento de concentração de renda, você precisa pensar em políticas públicas de mudança estrutural, e para isso demanda tempo. É necessário que seja planejado, é necessário que tenha uma longa duração, né? Então, na forma como está sendo aprovado, é apagar incêndio, mas a gente sabe que daqui a pouco, né, o fogo vai voltar, as pessoas vão começar a sentir também as dificuldades e vai compreender que foi puramente uma estratégia aí eleitoral. Pois é, o tempo é uma questão sensível nessa questão e a oposição, inclusive, estaria tentando jogar a votação para agosto na Câmara dos Deputados, buscando uma articulação nesse sentido. A menos de 3 meses das eleições, qual o potencial de que isso se reverta em votos, né, caso realmente a PEC seja aprovada de forma definitiva, em relação ao governo de Jair Bolsonaro e, sobretudo, no Nordeste, né, que é uma região muito impactada pelos programas sociais e que tradicionalmente tem, né, votado maciçamente no PT. Durante a pandemia, né, ali quando a gente teve o início, né, da implementação do auxílio emergencial, a gente conseguiu ver uma melhora, sim, na avaliação do governo ali, né? Mas foi uma melhora que eu diria até artificial, porque meses depois, né, as avaliações elas começaram a voltar a ser negativa, mesmo com a população recebendo esse auxílio. Então, eu acredito que, diferentemente né, daquele momento, o impacto eleitoral vai ser muito menor. Claro que vai ter uma parcela aí desses receptores, desses benefícios, desses auxílios, que vão aí pensar melhor o voto, que podem valorar, né, o governo numa direção aí eleitoralmente positiva, mas a gente tem que ver também quais são os projetos que estão em disputa, né? E aquilo que está na memória afetiva de um candidato e de outro, né? Então, diferentemente de outros momentos eleitorais, a campanha desse ano ela vai ser muito emocional no sentido isso de
resgatar a memória afetiva do eleitor em termos de condições de financeiras de vida, né, de orçamentária. E acho que, se bem explorado pelas campanhas eleitorais, especialmente no caso da oposição, esse impacto pode ser sentido aí de forma muito leve, né? Mas Queria, não e acho que não capaz de reverter o quadro que hoje a gente se encontra, a não ser que a gente realmente tenha uma mudança muito expressiva do ponto de vista econômico, onde mude substancialmente as condições né, de sobrevida da população, o que não está no radar, inclusive, da própria equipe econômica do governo. queria trazer dois dados aqui do último Datafolha para você comentar. Um deles mostrou que a maioria dos beneficiários do auxílio consideram o valor baixo e dizem que ele não influencia no voto. Outro dado da pesquisa mostra que 70% dos eleitores já teriam definido seu voto e não admitem mais mudar de posição. São sinalizações importantes para o cenário aí, né? Exatamente, né? Essa eleição ela tem esse componente, né? Como eu falei, que né? Ela está muito polarizada e muito personalizada, né? Diferentemente de outras eleições que a gente já viu uma polarização aí, muito mais em termos partidários, entre PT e PSDB, ela está muito personalizada em dois atores políticos que, quer queira ou quer não, por circunstâncias diferentes, são populares, né, que tem uma base eleitoral muito consolidada e que tem isso que eu mencionei, que é a memória afetiva em relação a esses candidatos e aqueles benefícios que foram adquiridos aí nessas respectivas gestões. Né? Então, por isso, hoje existe uma dificuldade da gente encontrar um eleitorado muito propenso a alterar sua preferência aí de voto. E é também essa dificuldade de conseguir fazer com que outras candidaturas se tornem competitivas e capazes de alterar esse cenário eleitoral. Você diria que essa polarização, então, entre Lula e Bolsonaro tende a ser definitiva como protagonista do processo? Dificilmente ela vai ser alterada. É uma das eleições que a gente, como eu falei, não é só a polarização, né? Ela tem um ingrediente de personalização muito forte, né, que a gente não viu em outras campanhas, né? Outros elementos eram muito mais consideráveis em termos de projeto, né? A questão também, né, dos programas partidários. Essa eleição é uma eleição que eu diria diferente e que também se distancia muito da eleição de 2018, né, onde ali a gente teve outros fatos que influenciaram aquele cenário eleitoral, aquele contexto de campanha. Candidatos propensos à terceira via seguem se movimentando, né? Mas a notícia recente, inclusive do Nordeste, é de que várias candidaturas desses partidos nos estados já estão atreladas ou a Lula ou a Bolsonaro, né? Entra nessa dificuldade também no rol aí das dificuldades para que novas alternativas se consolidem. Eu até fiz né, recentemente fiz um trabalho e justamente tentando identificar esses palanques estaduais, né, o alinhamento com esses presidenciáveis, né, e mais de 80% a gente consegue perceber o alinhamento muito claro aí desses palanques, ou centrados, né, no ex-presidente Lula ou no atual presidente Bolsonaro, né? E dificilmente esses outros presidenciáveis conseguem formar palanques competitivos. E até existe palanques, né, aí de outras candidaturas, mas muito mais pensando os ganhos e os impactos aí para os êxitos eleitorais nas eleições proporcionais do que efetivamente alterar a dinâmica ali que possa mexer nas eleições presidenciais. Luciana, falamos bastante aí de impactos eleitorais, possíveis impactos. Queria falar um pouco com você agora da questão orçamentária. O texto da PEC seguiu para votação na Câmara, o impacto da proposta pode chegar a 41,2 bilhões de reais. A tendência, né, pelo que se diz, é também passar de forma acelerada, pelo menos essa é a intenção declarada do presidente da Câmara, né? Como isso pode repercutir no equilíbrio orçamentário do país a partir de 2023, seja com o novo presidente ou com o atual
governo reeleito? Bom, a gente já tinha um cenário aí, né, antes mesmo, né, da apresentação dessa PEC, né, um cenário aí de muita dificuldade para aquele que vier a iniciar o mandato ali a partir de janeiro de 2023, independente de quem quer que seja, né? Muito em decorrência aí, né, de todos os problemas que o país vem enfrentando aí, a pandemia, o contexto internacional, as dificuldades da própria equipe econômica, né, do atual governo de adotar medidas aí que realmente, né, busquem sanar os problemas, né, que a gente tem, né, os problemas estruturais do país, né? Com essa PEC, né, o problema ele se agrava, né? Então, a gente vai ter aí um ano de 2023 muito difícil do ponto de vista de responsabilidade fiscal, né? Os estados que já vinham ali antes da pandemia apresentando dificuldades ali para honrar com os compromissos financeiros, né? E mais recentemente, né, com essa questão da redução aí do ICMS, dos combustíveis, também acaba apertando as contas financeiras do Estado, então a gente vai ter um efeito em cascata que vai prejudicar muito o processo aí de elaboração e de implementação de políticas que possam efetivamente fazer aquilo que a gente, né, vem falando, que é mudanças estruturais de médio e longo prazo que possam sanar os problemas mais urgentes que a gente tem hoje, né? Que é, né, a desigualdade social, concentração de renda. Né? A gente tem aí 30 milhões de brasileiros vivendo, né, com fome, né? Então, isso é algo muito sintomático aí do que a gente pode ter em termos de agravamento a partir de 2023, se, né, realmente essa PEC passar e se não houver outras alternativas aí de aumentar a receita dos estados para poder prover aí políticas públicas necessárias para o país. O aumento do Auxílio Brasil está vindo com atraso na sua avaliação diante desse próprio contexto social? Acho que não apenas, né, o auxílio, mas eu acho que outras políticas públicas realmente para sanar esses problemas já vêm com atraso. Na verdade, eles não sequer existiram. Né? A gente tem várias políticas que poderiam ter sido implementadas e que não foram. Né? Então, o auxílio, né, ele não resolve o problema se você tem uma alta inflação. Né? Não adianta a pessoa receber um auxílio maior e não poder comprar uma cesta básica. Né? Ele vai ajudar momentaneamente essas famílias em uma situação de vulnerabilidade, mas não vão resolver o problema, né? É necessário outros tipos de políticas combinadas aí a essas políticas de assistência social para que efetivamente os problemas possam ser minimizados aí e a gente começar a viver com alguma folga, né, para poder pensar políticas de longo prazo. Você acredita que houve algum erro de avaliação, Luciana, por parte do governo em relação ao tamanho da crise que o país enfrentava, da crise social, dos seus efeitos mais dramáticos, ou mesmo uma opção deliberada de tentar enfrentá-la com medidas efetivas mais próximo da eleição para se obter ali dividendos? Eu acredito que, né, depois que a gente teve ali, né, uma redução, né, do agravamento da pandemia, né, até o final de 2021, ali você tinha uma situação que poderia se pensar em melhoras na situação do país, mas aí veio uma guerra lá da Ucrânia e na Rússia e os efeitos, quer queira ou quer não, chegam, né? A gente tem, né, um contexto internacional muito turbulento que não tem como não influenciar, especialmente quando há opções políticas e econômicas que estão atreladas aí a essas variações do contexto internacional. Então, houve, do meu ponto de vista, uma avaliação equivocada da equipe econômica de não considerar, por exemplo, que a guerra
se estenderia mais do que, né, já vem se estendendo, e que os efeitos não se estenderiam também, né, por mais tempo. E, claro, né, o governo também não esperava que o presidente ainda não, né, ainda se mantivesse ali numa situação ainda pouco confortável nas pesquisas eleitorais. Então, acabou que foi ali vários elementos que fizeram com que, olha, a gente precisa resolver agora, vamos ali, vamos ver quais são as alternativas que a gente tem. E por isso essa PEC kamikaze, ela vem no sentido, como eu falei, né? Apaga fogo agora, mas não resolve a situação. O que o governo quer hoje, né, do meu ponto de vista, né, como analista, é encontrar uma solução que dê algum tipo de melhora, né, na sua avaliação de governo e que isso possa, de alguma maneira, influenciar o processo eleitoral aí e a própria reeleição do presidente. Mas, com poucos meses aí, né, da eleição, acho muito difícil esse quadro ser revertido se efetivamente a gente não vê algo mais concreto acontecendo. Você citou há pouco repercussões nos estados, e especificamente em relação ao ICMS de combustíveis, a gente nota duas posturas. Alguns estados, Minas Gerais, por exemplo, já anunciou redução de alíquotas. Outros estão até acionando a justiça para tentar barrar o cumprimento, né, dessa lei complementar 194 de 2022. É a lógica eleitoral que explica essas diferenças também? Eu acho que os próprios conflitos entre os entes federados que foram construídos ao longo aí, né, desses últimos anos, né, e que ficou muito mais evidente ali durante a pandemia, né? Então, os governos estaduais também estão aí disputando a eleição ou a reeleição ou tentando aí né, fazendo os sucessores ou a busca mesmo por outros cargos, né? Então, se posicionar diante dessa situação acaba sendo uma escolha eleitoral, né? Pensando aí esses dividendos né, eleitorais, né? Então, hoje o que a gente vê é que existe uma posição política aí muito alinhada com o contexto mesmo regional, né? Onde há um sentimento maior ali de rejeição, por exemplo, né, das políticas que vêm sendo adotadas, ou mesmo do próprio governo, né? Então você se força ali, né? Até porque as condições dos estados elas não são boas do ponto de vista fiscal, né? É diferente você discutir essas questões no estado, né, dentro do Sudeste, onde você tem uma receita própria que dá conta, né, do recado em termos de pensar políticas locais, regionais, do que outros estados, como o próprio Nordeste, onde majoritariamente muito, né, uma parcela grande da população depende de uma assistência social mais ampla, depende de políticas públicas e que nem todos os estados conseguem produzir essas políticas efetivas e dependem aí de recursos federais, né? Então, é um posicionamento político legítimo no ano eleitoral. A PEC, Luciana, também trouxe de volta uma questão relativa ao teto de gastos. Não é a primeira vez que o governo Jair Bolsonaro tenta alterar esse teto de alguma forma para ampliar despesas. Ao menos 5 emendas já foram aprovadas com mudanças de regras fiscais desde 2019. Esse teto de gastos que para alguns deveria inclusive ser revogado. Você acredita que esse é um tema econômico que deve aparecer na sucessão presidencial? Ele já vem sendo, né, mencionado, né, mesmo que de forma ainda um pouco periférica, principalmente pela oposição aí ao governo, né? Mas não é um tema muito palatável no sentido de que, né, a gente sabe como que, né, o mercado reage diante de qualquer posicionamento que não garanta a responsabilidade fiscal, especialmente diante de todas as expectativas que foram criadas quando essa proposta de emenda ela foi aprovada lá ainda na gestão do ex-presidente Michel Temer.
né? Então, hoje o que eu digo é a oposição vai ter que discutir, mas tentando ali manter né, posições de transparência e de responsabilidade fiscal, ao mesmo tempo né, o atual governo aí, na sua própria campanha, vai ter que justificar bem, né, as motivações que levaram aí a romper esse teto e quais foram os impactos práticos em termos de mudanças nos indicadores. E talvez isso seja muito difícil justificar, porque efetivamente a gente não teve uma mudança. Pelo contrário, né, a gente teve um aumento da desigualdade, a gente teve o aumento da fome, a inflação continua alta, né? Então, e vários outros problemas, né? O Brasil ele avançou pouco em muitas outras políticas que poderia ter avançado. Então, fica muito, vai ser um tema bastante espinhoso para ambos aí, né? Para esses dois polos aí que estão polarizando mais a disputa. A decretação do estado de emergência, né, que permitiu aí a apresentação da PEC com a criação de novos auxílios, pode ser um precedente perigoso para que lá na frente se use algo similar para descumprir leis existentes ou mesmo implantar medidas impopulares? A gente abre realmente um precedente problemático. Eu me recordo ainda do ano de 2001, que houve ali quando a gente estava vivendo uma situação econômica, né, bastante crítica no país, antes da eleição de 2002, e foi proposto aí ao Fernando Henrique que ele, né, também fizesse algumas mudanças aí, né, para pensar benefícios que pudessem dar algum retorno eleitoral para ele no ano de 2002. E ele foi enfático, né? Não vou fazer, né? Por mais que a gente entenda que há essa necessidade, eu não vou descumprir as regras, eu não vou atropelar, né? A Constituição para poder, né? Ganhar em cima disso, né? Hoje o que a gente vê é totalmente o contrário, né? A gente vê a utilização aí dessas regras, né, com um fim, né, com uma estratégia eleitoral declarada, Talvez né? pelo E fato se de Fernando Henrique não ser candidato à reeleição na época também, né? Ao contrário da conjuntura atual, com Bolsonaro tentando a reeleição. com certeza, né? Ali, claro, fica muito mais fácil você, né, se safar dessa situação. Ao mesmo tempo, você mostra também uma responsabilidade em relação às próprias regras, né, que estão dadas na disputa. Hoje a gente está né, há 3 meses, né, 3, 4 meses, né, do resultado final da eleição, né? Então, abrir esse precedente, para mim, acaba sendo muito perigoso do ponto de vista que, como eu falei, a gente vai enfrentar uma situação delicada nos próximos anos, né? Então, não vai ser fácil aí também a gente desvencilhar aí, né, dessas armadilhas né, que a própria institucionalidade às vezes faz cair aí. Ministros de tribunais superiores, inclusive, Luciana, foram ouvidos em reportagens, né, sob anonimato aí, mas falam que a PEC pode ferir princípios constitucionais, caracterizar um desvio de finalidade em relação à própria legislação. A judicialização seria um caminho, apesar de que a oposição votando a favor, é pouco provável que isso aconteça, né? É exatamente aquilo que a gente mencionou anteriormente, né? Apesar de existir aí, sim, justificativas do ponto de vista jurídico, né, forçando aí, né, essa inconstitucionalidade do projeto e no sentido de que há uma intenção, né, eleitoral, né, e que não necessariamente para cumprir esses objetivos que foram justificados no projeto, né? É difícil a oposição aí manter esse discurso, tendo majoritariamente votado a favor no Senado, e possivelmente a gente também deve ter essa maioria na Câmara dos Deputados. Por quê? Porque são temas sensíveis e que são populares e que
se você vota contra, se você se posiciona, né, de uma forma negativa em relação a isso, você simplesmente está votando contra um direito que está sendo né, dado aí a populações que estão sofrendo as consequências de toda essa crise que a gente está vivendo. Né? Então, acaba sendo um problema sério e dificilmente isso vai ser levado adiante, porque os interesses eleitorais elas estão dados. Né? Como eu falei, a campanha não é só a campanha presidencial, a campanha está acontecendo nos estados e, né, um tema desse ser jogado, né, numa campanha eleitoral aí, né, um voto contrário, pode pegar muito mal e aí pode custar uma eleição aí de qualquer um desses atores políticos. Estamos chegando ao final, Luciana. Rapidamente, queria só um comentário seu sobre uma notícia dessa segunda-feira do Portal UOL, que dá conta que o governo Bolsonaro aumentou em 75% o gasto com publicidade na TV Globo de janeiro a junho deste ano, em comparação com o mesmo período de 2021. A emissora que é alvo de críticas públicas constantes do próprio presidente. É a lógica eleitoral imperando novamente? Como eu falei, né, o presidente ele tem vivido um cenário muito trágico, né? Ele viu aí, né, em pouco menos, né, em um pouco menos de um ano, né, seu principal desafeto político, né, ter os processos aí anulados pela justiça, se tornar aí, né, o líder na maioria das, né, majoritariamente aí nas pesquisas eleitorais. Ele está imerso numa crise econômica aí sem precedentes, né? Então, ele precisa utilizar todas as estratégias que estão à sua disposição, né? Além, né, de alternativas aí que estão sendo jogadas, né, dentro do Legislativo Federal, a comunicação é do carro forte de qualquer campanha, de qualquer né, êxito eleitoral. Então, ter ali né, suas publicidades num dos principais canais de TV acaba contribuindo de alguma maneira aí para tentar melhorar essa situação. Então, sim, é mais uma estratégia eleitoral e que acaba também indo muito, né, muito incoerente com o próprio discurso, né, que vinha sendo adotado aí pelo presidente ao longo dos outros, né, dos anos anteriores, né, de que né, seria uma emissora que estaria a serviço aí apenas né, de outros partidos ou de ser contrário ao governo e sem contribuir com o país, né? Então, é uma incoerência que pode ser explorado também pelas oposições, né? Obrigado por mais essa conversa no Mundo Político conosco, Luciana. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Obrigada. Um abraço. Eu conversei com a doutora em Ciência Política e professora da Universidade Federal de Alagoas, Luciana Santana. Falamos sobre os possíveis impactos eleitorais e orçamentários da chamada PEC Kamikaze, que reduz alíquotas, reajusta e estabelece auxílios em meio à persistente crise econômica no país. A proposta já passou pelo Senado e aguarda apreciação pela Câmara dos Deputados. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.